Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores, especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação: Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI, olá você que nos acompanha nas redes sociais. O programa Entre Livros também está no canal do YouTube, no Facebook, no site Sempre RCI. Entrando agora na sua casa, no seu carro, no seu escritório. E a gente vai estar hoje falando sobre uma obra, Vivência das Reciclagens Pessoais, da autora Tânia Guimarães. Essa autora, ela não está mais aqui entre nós, né? Mas ela deixou um legado que foi uma autobiografia. Então, ela conta para a gente as suas histórias de vida, mas quem vai contar são nossas convidadas, né? Eu vou apresentar duas delas. A gente está aí com uma terceira convidada que vai entrar daqui a pouquinho, né? E aí a gente apresenta. Então, a gente tem aqui a Silvana Silva, é fisioterapeuta, e também muito amiga da Tânia Guimarães. Isso para a gente, assim, né, é muito bacana a gente ouvir de pessoas que tiveram contato com ela, que acompanharam a vida dela, né, que sabem das suas histórias. Então, a Silvana vai estar aqui dividindo com a gente, né, um pouquinho sobre a vida da Tânia Guimarães. E a Rosa Nader já esteve conosco antes, né, Rosa? Ela que é autora aí do livro Autodesrepressão, Manual de Verbetografia, Receituário de Verbetes, da Enciclopédia da Conscienciologia. Ela é matemática com doutorado em Sistema de Engenharia de Computação. Sejam bem-vindas, meninas, ao programa Entre Livros. Então, primeiramente, eu queria que vocês falassem um pouquinho quem é a Tânia Guimarães. Olha, eu posso começar? Pode? Pode, claro. Falar da Tânia é muito fácil, né? Porque a Tânia foi uma pessoa incrível, né? Muito alegre, muito divertida, boa amiga e extremamente inteligente. É uma pessoa que a gente podia conversar sobre absolutamente tudo, né? E um ser humano assim que não, como poucas, sabe? E como dizia já o professor Valdo, né? Uma cabeça, né? E sempre disposta a ajudar, a ensinar. Ela tinha uma forma muito peculiar de ensinar, sabe? Mesmo ela ensinando, não parecia que ela estava ensinando, sabe? Parecia que ela estava. é, Parecia não, ela estava, na verdade, compartilhando conhecimento, né? E realmente a Tânia, falar dela é muito bom mesmo. Eu também eu concordo com a Silvana, é uma mente brilhante, sabe? É, o que diferencia a Tânia, porque ela é formada em Química, eu conheci a Tânia dando aula de Química, né? E eu era da Matemática. E a gente trabalhava em conjunto em projetos de extensão, preparando, ajudando as professoras da rede pública do estado do Rio todo, assim, a melhorar o ensino na sala de aula. Mas, independente disso, a Tânia tinha uma leitura assim sobre todos os assuntos. Ela não ficava só na educação, ela não ficava só na química, ela tinha uma polivalência, né? Uma erudição assim bastante sólida, entendeu? Ela era muito engraçada, porque ela tinha uma maneira de falar meio entrecortada, né? Então a gente tinha que conhecer a Tânia para saber o que que ela, para completar assim os cortes da fala dela, mas assim era muito gostoso, como a Silvana falou, é muito gostoso de conversar com ela e muito espirituosa, né? Então tinha umas saídas assim, às vezes até exagerada, mas assim era muito gostoso de estar conversando com a Tânia e de E, muita fonte de muito aprendizado também. Uma e é muito interessante porque eu frequentei bastante a casa da Tânia, né? E aí a gente encontrava lá os alunos dela, aqueles alunos, né, que estavam fazendo doutorado, mestrado, né, os orientando, né, não é assim que se, não é no meio acadêmico, né?
E então ela levava essas pessoas para casa dela, sabe? Ela não ficava só na universidade, né? Ela acolhia essas pessoas na casa dela, né? E ficava assim tudo uma grande família, um grande grupo, né? Gente, era realmente era adquirir conhecimento estar com a Tânia, né? Mas eu comecei a falar da Tânia, nem agradeci a Rose o convite e falar que é um prazer, que é a primeira vez, né, que eu participo de um programa aqui na RCI. E é interessante porque, nossa, eu tenho mais de 30 anos que eu não participo de nada em rádio, né? Porque eu já fui de rádio, né? É Eu já mesmo, trabalhei Silvana, muito. conta aí. Vimos. Aham. E eu já produzi programas de rádio, Que né? Mas, legal. nossa, aí agora que me deu, assim, o start, falei, nossa, desde que eu saí de rádio, é a primeira vez que eu estou falando em rádio, né? Mas foi uma outra época, né? Não é o ponto agora, né? Mas é muito bom estar participando do programa. E principalmente falar da minha amiga Tânia, né? Nossa, assim, tem tantas histórias, né? Muitas histórias A gente vai vividas. ouvir as histórias de vocês, que a gente tem um tempo aqui para falar sobre ela. Vocês falaram aí sobre a questão da erudição, né? Isso era a coisa que eu mais admirava na Tânia, porque, gente, ela sabia falar sobre qualquer assunto, porque e com propriedade, e sabendo falar o nome do autor e o título do livro gente, era uma coisa assim que eu acho que esse era assim, um traforzão dela, sabe? Essa erudição mesmo, porque o nível de conhecimento dela, a bagagem, né? E ela, eu me lembro uma vez que o professor Valdo falou numa tertúlia que ela era uma das maiores cabeças aqui, né? E ele viu isso pelas anotações dela nos livros, porque ela tinha os códigos também igual a ele. Ela lia e colocava os códigos para ela entender e para ela, né, saber o que estava ali no livro. E ele falou que por ali, pelo tipo de anotação e pelo tanto de livro que ela doava anotado, significava que ela estudava muito, né? Então, eu acho que isso, sabe, assim, para mim, a Tânia é sinônimo de erudição. Eu acho que é coisa assim mais que me chamava atenção, que eu admirava, sabe? Era essa capacidade dela reter as informações do que ela lia e depois ela passar isso, né? Então, é uma coisa que eu admirava muito, assim. Bom, igual Não, a Ana, eu também não agradeci a você pelo convite. Mas a Tânia, a gente está falando dela e o livro, para chegar no livro, eu digo assim, ela era também um paradoxo, sabe? Que ao mesmo tempo que ela tinha uma intelectualidade super avançada, uma doação assim do saber dela ilimitado, ela ainda tinha umas coisas assim meio psicossomáticas assim, que total, né? Por mais que não, né, que ela não demonstrasse, é mas meio quem infantil, né? conhecia? Então era um paradoxo nela, sabe? Mas eu acho que era isso que fazia a gente gostar mais dela, eu acho, né? Que ela era muito sincera, ela não escondia. E ela É, fala no livro dela, né? Porque a gente está falando dela, mas a gente também está apresentando o livro dela, né? Então ela verdade. fala muito isso, ela conta a partir de ciclos a história da vida dela e ela não esconde absolutamente nada. É. Isso é um desprendimento, sabe, de pesquisadora, né? Eu acho que ela tinha essa transparência, né? Ela tinha essa coisa de ser transparente, né? E de falar, mas ela também falava de uma forma que ela fazia um atares muito interessante, né? Porque a atares dela não machucava, não doía, né? Era muito, nossa, assim, eu aprendi muito com a Tânia. Eu sou muito grata a ela. E aí ela conta aqui as histórias dela, né? Desde a infância. Então, assim, uma coisa que também dá para chamar a atenção da vida dela é que ela fez coisas diferentes, né? Então, ela foi para a militância política, ela estudou música, ela se dedicou à educação, né? Então, assim, é uma vida muito rica. Fez doutorado e pós-doutorado em química. Pois é, pós-doutorado, ela orientava doutorandos, né? Isso. Então, assim, por aí a gente já tem uma noção, né?
Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, sabe, desse começo da história dela. Vocês se lembram? Eu acho que a Rosa Nasceu no Rio de Janeiro, né? a Rosa acho que conheceu a Tânia há mais tempo que eu, né? Eu já conheci a Tânia já no voluntariado, né? Eu estava recém chegando na Conscienciologia, então conheci a Tânia, né? Das palestras na UF, da aquisição do campus Saquarema, da vinda para Foz, né? Então, assim, o meu contato com a Tânia foi a partir dessa época, né? Mas essa fase anterior dela, eu acho que a Rosa é que tem mais propriedade para falar sobre a Tânia. Então, a Tânia começa o livro dela falando em fases. Ela tem a fase maternal, a fase mais de maturação, e vai falando em fases. A primeira fase eu até anotei, porque ela fala de mim também. A primeira fase dela foi de julho de 1995 a 1998. Então, são 3 anos dessa fase maternal dela. E aí ela faz a narrativa, né, no livro, de como é que ela começou a participar das coisas da Conscienciologia. É que eu morava em Niterói e ela também, e a gente trabalhava junto na universidade, fazia esses projetos de extensão juntas, né? A gente viajava para o interior do estado do Rio juntas, né? E, e aí a gente tinha bastante contato. E aí eu comecei a chamar a Tânia, porque até então, gente, eu e a Tânia, a gente assim, tinha festas, final de semana, a gente ia para o baile. Eu era casada nessa época, o meu marido ia com a gente. Então, a gente era muito de festa, né? E aí eu conheci a Conscienciologia. Aí eu comecei a ficar mais, assim, introspectiva, né? Porque a gente começa a conhecer várias questões. E aí eu comecei a chamar a Tânia. E o primeiro curso que eu me... Aí a gente ia para o Rio para assistir cursos. Então, a gente assistiu cursos com Hernande Leite, a gente assistiu curso com o professor Valdo Vieira, até que chegou um certo dia que eu fazia coordenação de Niterói e eu que arrumava o antigo P1, P2, P3, P4, sabe? Que era o curso, né? E aí eu falei, Tânia, vai ter um curso chamado P1, que é lá da Conscienciologia, você não quer ir? Isso na véspera, porque ela tinha telefonado para mim me chamando para uma festa, um baile. Aí eu falei assim, Tânia, eu não vou, eu estou envolvida com a Conscienciologia, eu era coordenadora, então eu tinha que levar todo o material, né? E eu pegava emprestada a sala de aula da UF, da matemática, era da matemática. E eu tenho que ir, porque eu tenho compromisso de manter o ambiente correto, né? Um ambiente limpo, depois para entregar e tal. Mas você não quer ir? Aí ela não respondeu nada. Eu falei assim, bom, Tânia não vai, né? Eis que no dia seguinte ela estava lá, entendeu? E aí ela conta isso no livro, que o primeiro P1 dela foi porque eu convidei, né? E aí, depois que ela foi fazer o P1, ela continuou o ciclo, né? P2, P3, P4. E aí foi assim. Então, ela narra esse episódio no livro, né? E aí ela não saiu mais, né? A partir do Não momento que saiu ela mais. E aí, começou. dentro da Conscienciologia, ela pegou até um caminho diferente do eu, né? Porque logo depois, isso foi até 98, em 2001 eu já estava morando aqui, então, rapidamente eu vim para cá. A gente chegou a fazer parte do colegiado, do colegiado não, do Colégio Invisível da Tenepsologia. A gente tem um artigo que a gente fez com o coordenador da época, entendeu? Junto, a gente trabalhava muito junto, né? E assim foi. Depois eu vim para cá, depois, tempos depois ela veio também, e aqui a gente trabalhou junto novamente. Nós Lá estamos no... recebendo aqui mais uma convidada para falar do livro da Tânia Guimarães, que é a Jaqueline Assis, ela que é pedagoga, com especialização em gestão escolar, educação à distância, docência de ensino superior e mestrado em ensino
de Ciências e Matemática. A Jaqueline também já esteve conosco no programa, falando, né, do livro Círculo Mental Somático, volume 2. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente estava começando a falar um pouquinho sobre a Tânia, e eu, assim, eu queria saber se você se lembra de eventos da infância dela, do início da vida dela, porque ela nasceu no Rio de Janeiro, não é isso? Você tem alguma memória dessa fase dela? Boa noite, colegas. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu conheci a Tânia em Também, 2005, né? né, em Foz do Iguaçu. Então, eu não tenho nada para falar sobre a infância da Tânia. Eu vou falar só do que eu lembro, né? Eu lembro que ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Ela, na infância dela, ela estudou piano, né? Ela participou da Mocidade Espírita, então ela foi atuante, né? No movimento espírita, né? Participou do movimento estudantil, e isso é uma coisa que eu me identificava muito com ela por esse viés, porque eu também tive um histórico de militância política em partido de esquerda, e ela também. Então a gente conversava muito sobre isso, e isso foi na fase aí da juventude dela, né? E uma coisa que assim é marcante na vida dela, que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui, é que ela ingressou no movimento num período de ditadura militar. Então, é muito diferente a vivência que ela teve da vivência que eu tive, porque já estava, né, em plena democracia quando eu entrei na militância, mas ela não, ela pegou um período repressivo, ela teve um namorado, isso a gente escreveu um artigo juntos, um artigo científico, o que nós tínhamos de similitude na nossa vida? Os nossos pais eram militares, o meu e o dela, a gente entrou para a militância política, nós perdemos os nossos namorados, eles faleceram, dessomaram, e ela conta que o namorado dela, né, da militância, ele também morreu. E isso foi uma coisa que impactou a vida dela, né? Então, essa parte eu acho que é bacana a gente falar, né? Porque, assim, ela tinha um temperamento um pouco revolucionário. Ela era revolucionária no jeito de ser, não vamos dizer assim nas ideologias políticas, mas na manifestação irreverente, né? Então, assim, tinha assim, e a gente se identificava muito por causa disso, né? E aí também ela conta no início da vida dela a questão da prática docente, então, ela começou a mexer com a docência ainda na juventude. E isso permeou a vida dela, né? Porque aí depois ela foi para a academia, que aí é onde a Rosa entra na história, porque ela conheceu, né? Nessa fase. Mas eu acho que aí a gente tem um contexto assim, né? Acho que é bacana da gente saber um pouquinho, né, da história dela, para a gente chegar até onde a gente tem um conhecimento maior, porque a nossa convivência com ela foi dentro da Conscienciologia, né, na comunidade conscienciológica, então a gente vai ter muita história dessa fase, né? Mas olha, eu gostaria agora de chamar os nossos comerciais. A gente vai dar um pequeno intervalo, então você que está aí acompanhando, aguarde, porque a gente tem muita história ainda para contar da Tânia Guimarães. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando Jaqueline Assis, Rosa Nader e Silvana Silva, sobre a obra Vivência das Reciclagens Pessoais. O título do livro já mostra, né, o teor do livro dela. E a capa, gente, quem está nas redes sociais aí consegue ver a capa, é a foto da Tânia. E isso aqui traz para a gente a identidade, né? A gente reconhece, essa aqui assim, a expressão, essa foto ficou perfeita, né? Porque é ela, né? Sem produção, assim, artificial. É aquele sorrisão, né? Mas olha, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais aí sobre a vida da Tânia. Eu não sei quais são as memórias que você tem, que vocês podem falar aí, que está no livro ou que não está no livro também, tá valendo.
Uma coisa que está no livro que eu lembrei enquanto você estava falando é que ela se tornou uma exímia professora, né, dedicadíssima, orientadora também. Mas a primeira experiência, eu estou falando uma coisa que ela narrou no livro, porque eu não estava junto na época, né? Não conhecia a Tânia na época, mas ela narrou no livro que a primeira experiência dela na escola normal, dando aula, não foi muito agradável, né? Porque parece que ela se enfeitou toda e chegou lá, a professora arrasou com a, com a, com a, com a, com O a visual. performance dela de professora. Mas ela não se deixou abater no caso, né? Ela deu a volta por cima e foi enfrentar essa, essa profissão, na verdade, né? Para a qual ela estava dedicada a fazer, né? A vida dela toda. Eu me lembrei desse caso quando você estava fazendo uma E revisão. quando você fala da dedicação da Tânia, eu me lembrei aqui de um fato que eu achei muito interessante, sabe? Do quanto ela era comprometida, responsável e dedicada. Teve uma situação que eu achei, falei, nossa, só a Tânia mesmo. Ela tinha agendado um debate para ela. Ela, né? Ela ia apresentar um debate, no CAEC até. E aí, o que que aconteceu? Ela sempre chegava antes. Quando ela era professora, ela sempre chegava antes, né? Ela sempre dizia que ela tinha que, né, deixar o ambiente preparado para as pessoas chegarem, né? E já começar a aula. E aí, nesse dia, não apareceu uma única pessoa. Uma única pessoa não apareceu. E ela Ficou. apresentou o debate. 1 hora de debate, que na verdade era uma conversa, né? E ela, e ela falou: Não, eu estou aqui para dar essa aula e eu vou dar, mesmo que não tenha ninguém. Então, pensando mais extrafisicamente, né, ela sempre falava: Não, eu tenho aqui uma plateia e eu vou apresentar o meu debate, eu vou dar essa aula de qualquer forma. E ela ficou lá durante 1 hora dando a aula e não tinha absolutamente uma pessoa participando. Eu achei isso assim sabe, de uma coragem e de um comprometimento, de uma responsabilidade assim que, né, incomparável. Esse fato assim é uma coisa que eu não me esqueço nunca, sabe? Então, isso me marcou e assim, me trouxe um senso de responsabilidade, comprometimento com qualquer coisa que eu tenha para fazer e que eu, às vezes, possa ficar um pouco assim, eu vou fazer. Eu me lembro desse fato. Falo, não, independente de qualquer coisa, eu me comprometi, eu vou fazer. Isso foi marcante para mim, entre tantas outras histórias, né? Entre tantas outras coisas, mas esse fato me marcou muito. Já que você quer contribuir, Sim, a Silvana trouxe aí a questão do debate. Então, a Tânia é uma querida, né? Então, eu por um tempo no CAEC, eu fui a coordenadora ali dos debates, né? E a Tânia, uma vez ela foi fazer debate e aí ela chegou lá com uma listagem imensa, né, de associação de ideias que ela fez. Eu falei, nossa, mas que produção é essa, né, que você trouxe, né, Tânia? Não, a gente precisa ter muitas e muitas ideias, muitas associações para a gente trazer, né, para debater. Então, aquilo me chamou a atenção, porque eram muitas folhas, né, e ela produzia demais. Então, a Tânia, quando estava com ela, eu e meus filhos, né, a gente apelidou ela de Cabeção, porque ela, né, ela trazia, né, coisas assim que a gente nunca havia pensado ou nem havia, né, nem ia pensar, né? Então, os meus filhos eram pequenininhos, né? E eles falavam, mãe, como a tia Tânia é inteligente, né? Então, e assim, e esse sorriso da capa, né, que você trouxe, Rosemary, é um sorriso assim que, né, eu comecei a ler assim, tudo a ver com a Tânia, né? Então é um livro muito bom, né? Vale a pena ler, quem está assistindo aí, vale a pena muito ler esse livro da Tânia, né? Porque tem uma parte do livro ali que traz uma situação que. Alô? Oi? Oi, oi? pode falar, a gente está te ouvindo. Ué, A gente está te ouvindo. olá.
Sumiu. Pode, ela não está. Pode Eu acho. continuar. Pode continuar. Ela perdeu o nosso contato. Perdeu. Bom, Mas falando, quando a Jaque falou aí dos filhos dela, uma outra coisa que eu achava fantástico na Tânia, ela conversava com criança como se estivesse conversando com adulto. Ela não tinha essa distinção, sabe? Adulto, criança. Para ela, era muito engraçado, porque às vezes a gente ficava ouvindo ela conversar com a criança e falava assim, gente, muito interessante, porque ela parece que ela está conversando com um adulto. Então, ela não tinha essa coisa de criança e adulto, sabe? Ela não separava. E é lógico que os assuntos, né, não poderiam ser um mesmo assunto ou uma mesma temática que elas, né, com adulto. Mas ela tratava a criança com o mesmo respeito que ela tratava um adulto, sabe? E eu achava isso o máximo. É fantástico. Ah, E o Silvana, filho da obrigada. Jackson, Sumiu aqui, né? Discussão. e Desculpem. seus filhos participavam dessas conversas, né? E ela. Adorava, meus filhos Aham, adoravam a Tânia, tia Tânia, né? É. aham, verdade. E a famosa cabeção, né, como eu estava falando. Então, tem uma parte do livro que fala ali, que a Tânia ela traz uma experiência dela, em que ela foi a um curso, eu não lembro, um debate, alguma coisa parecida desse tipo, e a Tânia gostava muito de trazer coisas de outras pessoas, só que num determinado espaço ali, né, o tempo, ela trouxe alguma coisa que era de uma outra pessoa e a pessoa, né, parece que entendeu que ela estava falando que era dela, né? Então ela ficava muito sentida com essas coisas, né? Era assim, nossa, né? Mas mesmo assim, ela falava: olha, para mim, tudo limpo. Vamos lá fazer e tá tudo certo, sabe? Então ela conseguia dar o 360 ali, uma coisa assim, uma maneira assim saudável, positiva, né, da situação de encarar aquilo com muita leveza. Então, partes do livro começaram a me chamar a atenção porque eu, né, sendo amiga da Tânia, também pedi muita ajuda para ela, né? Algumas pessoas também que eram nossas amigas, que estavam lá sempre pedindo ajuda para ela, como que a gente faz isso, como que a gente, né, entende tal situação. E ela estava sempre muito disposta a ajudar, né, tanto, né, dentro da Conscienciologia quanto fora, né? Então eu fiz uma especialização do Senac, né? E aí eu tive que fazer um TCC e eu não tinha ideia de como que eu fazia, né? Então a Tânia, né, por exemplo, por isso que a gente chamava ela de cabeção. Ela falou assim: "Não, né? Uma vez eu fui na casa dela, ela falou: não, você tem que fazer assim. Então ela falou assim, tópico por tópico, assim. Eu falei assim: nossa, você já clareou, assim, né? Clareou tudo. Então, não, isso daqui que você está pensando, Jaqueline, não é assim. Você tem que direcionar, tem que abrir, né? Então, tais e tais situações que aí você vai conseguir chegar lá na tua pesquisa. Então, aquilo foi fantástico, né? Então, quando eu ia à casa dela, que a gente estava sempre assim, vai tomar um café ou vai fazer alguma coisa junto, ou ia para a tertúlia junto, passava lá para buscá-la, tinha sempre alguém que ela estava ajudando, orientando, sabe? Então, é, essa Tânia, né, que a gente conhece, né, como cabeção, era uma pessoa muito disposta a ajudar os outros, sabe? Totalmente acessível, né? Ela não tinha, nada impedia a Tânia de atender uma pessoa, de orientar, de ajudar, né? Eu me lembro que teve uma vez que nós íamos apresentar um debate juntas. E eu estava assim atravessando uma fase meio complicada e eu não estava com estrutura psicológica para apresentar esse debate. Ela falou: não, você vai. Eu estou aqui do seu lado e você vai. Nós vamos apresentar esse debate. E aí a gente foi, sabe? E correu tudo bem. Nossa, ela apoiava, né? Ela ela te ajudava, ela te colocava de pé, né? Mesmo que você A não incentivadora, né? Muito incentivava. incentivadora, né? Sim, E, e e, principalmente com essas questões, né, de mais assim intelectual. Nossa, ela sempre apoiava, E sempre, sempre. pesquisadora, né? Tudo ela estava pesquisando. Então, se né, a gente pesquisava e trazia 10 itens, a Tânia trazia lá uma cacetada de itens, porque a produção dela era muito grande, né? Então, ela fazia link com tudo.
né? Até às vezes eu me pegava assim, nossa, mas como que ela fez link com essas coisas aqui que eu não estou conseguindo cair, né? Não cai a ficha, né? Mas para ela fazia uma associação tão grande que ela, né? Ela dava lá, ela ia cortando, cortando, cortando e chegava lá e falava assim, tem a ver, né? Então a produção da Tânia, eu chegava na casa dela e ela estava assim, nossa, Tânia, como você compra livro, né? Então eram muitos livros que ela adquiria da estante virtual, né? Livros, 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 livros. E toda vez chegava lá, estava lendo livro, né? E estava fazendo pesquisa no computador. Então, ela estava o tempo inteiro fazendo pesquisa. De manhã, quando a Tânia pedia alguma ajuda e tal, que ela já acordava e ia direto para o computador para fazer pesquisa. Então, ela fazia, né? Ela trazia ali muitas coisas. E aí a gente fazia lá o que ela precisava, depois ela voltava para lá. Então, assim, era uma produção constante, não parava, né? O cérebro dela não parava. Então, tinha ali o momento, né, da tertúlia, né? O momento de produção, né, das questões dela, livro e etc. Tinha o momento da tertúlia, né, que ela participava, e à tarde, novamente, produção. Então, era fantástico estar do lado da Tânia e conviver com essa pessoa, né, que foi uma pessoa rara aí, de amizade, de voluntariado, né? E de mãe, sabe? Porque também conhecia as filhas dela, né? Então, uma pessoa assim fantástica, né? Entendia tudo, né? Estou aqui para ajudar, estou aqui sendo ponte, né? Então, a Tânia foi, né? E para mim, né? Né? Uma grande amiga. E é interessante você falar essa questão das tertúlias, né? Porque nós tínhamos uma tertúlia no campus Saquarema, né? Porque nós morávamos em Niterói, eu morava em Niterói e a Tânia também. E nós íamos às sextas-feiras para o campus Saquarema, né? Logo no início, porque nós éramos voluntários lá. E a gente chegava lá e a gente entrava à madrugada dentro, só conversando com ela, e ela, na verdade, epicentrava essas conversas, né? Era uma verdadeira tertúlia, né? Porque surgia um tema de uma conversa casual e aquilo ali a gente entrava, sabe? E formava um campo e a gente ia conversando, quando a gente olhava já era madrugada e a gente lá, assim, super animado, na maior conversa, e ela ajudando, ela orientando, ela clareando as ideias, discordando, pontuando. Era muito interessante as conversas Sempre com a Tânia. disposta, né? A Tânia estava sempre Sempre, muito à disposição. sempre. Então, ela, às vezes, né, ela tinha uma agenda, né? A Tânia sempre andava com uma agendinha pequenininha assim, e todo ano, Verdade. todo final de ano, ela me dava uma agendinha dessa de presente. Então, ela sempre agendava ali os compromissos dela, né? Porque ela queria não deixar de estar presente nos compromissos dela, mas ela também não queria deixar de ajudar a pessoa que chegava para pedir ajuda, né? Então, a agendinha dela, ela olhava lá, aqui eu posso, não, aqui eu não posso, né? Então, eu achava uma graça ela andar com essa agendinha e estar sempre ali fazendo os registros, né? De dizer, não, eu estou aqui presente, estou aqui disposta para ajudar vocês, né? Mas eu achava, assim, um amor. Eu estava lembrando aqui que vocês falaram muito da questão da assistência, né? Que ela tem esse perfil assistencial, né? E ela conta que ela tinha ideia de cursar medicina para descobrir, né, a cura da lepra. Ela é como se Verdade, isso aquilo fosse mesmo. uma missão, ela queria arrumar alguma coisa que curasse a lepra. E aí, no fim, ela acabou não cursando medicina, ela foi para química, né? Bioquímica, não é isso? Não, era só química, Química, ela é química mesmo. química, né? Mas, assim, mostra que ela já tinha, desde cedo, uma noção do alcance de uma assistência policármica. Porque você pensar na cura de uma doença tão grave, uma doença, né, assim, que, nossa, mutilava as pessoas, né? E ela tinha eu penso que isso era alguma noção de curso intermissivo, alguma coisa de resgate, de que tinha que fazer algo policármico. E ela acabou fazendo isso depois na consciência, não buscando, não curando a lepra, mas tendo um alcance policármico, né, de atuação, digamos assim.
a hora que ela publica esse livro, ela está sendo policármica, né? Então, assim, ela não conseguiu a cura da lepra como ela queria, mas ela deixou uma GESCOM nessa vida que ela está servindo de exemplo para outras pessoas, né, a partir da vida dela. Então, eu acho que talvez o alcance assistencial dela tenha sido até muito maior do que se ela tivesse descoberto a cura da lepra, né? Tem uma parte do livro que acho que é a Rosa que fala, né, que fez um convite para duas professoras universitárias, né, e a Tânia parece que ela notou que a Tânia é que fazia as pesquisas, que ficava pesquisando cada palavra e anotando na palestra, se eu não me engano, e tal. E isso chamou muito a atenção. Se eu não me engano, acho que foi a Rosa que é, fez o registro no livro, né? E a Tânia era exatamente assim. Você chegava, você estava com ela e ela estava sempre registrando ali tudo que ela ouvia lá na tertúlia, que o professor Valdo falava, ou que algum colega trazia para ela registrava e depois ela voltava naquilo para fazer a pesquisa, sabe? Então, os registros dela, né, às vezes eu via lá na mesa dela, os registros dela assim, não, isso aqui eu não posso jogar fora não, que eu ainda tenho que pesquisar, sabe? Era muito interessante, porque daquilo ali ela associava com outras coisas e fazia outras produções, sabe? Então, no computador dela tinha muitas, muitas e muitas coisas, né, interessantes de pesquisa da Tânia que ela veio produzindo esse tempo todo aí no CCCI, sabe? Muito bem, a gente vai agora então chamar os nossos comerciais, né? Nossos amigos patrocinadores, sem eles nós não estaríamos aqui hoje. E a gente pede a você, né, que acompanhe a gente aqui e aguarde só um minutinho, porque nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Jaqueline Assis, Rosa Nader e Silvana Silva estão hoje aqui no nosso programa falando da obra Vivência das Reciclagens Pessoais de Tânia Guimarães. E olha, gente, eu vou apresentar a Tânia para vocês. Eu vou ler aqui a orelha do livro, que faz uma mini biografia. Eu acho que vai caber bem aqui. Olha, ela nasceu em 19 de junho de 1947, né, no Rio de Janeiro, mãe de 3 filhas, tem uma única neta, mas ela teve filhos e netos de coração, porque ela adotava de coração, né? Ela dizia, meu filho adotivo, minha filha adotiva, né? Ela foi professora mestre em Química, doutora em Ciência de Alimentos e pós-doutora pela Embrapa. Foi voluntária do IPC em Niterói, campus IPC depois em Saquarema, no Rio de Janeiro. Residiu na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, onde foi voluntária no CAEC, na Enciclosapiens, na Pré-IC Longevitar e na Preceptocons. Foi tenepsista, escreveu artigos para diversas revistas científicas e verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. Eu escrevi dois artigos com ela, né? A gente trabalhava muito bem junto, mas ela tinha, às vezes eu tinha dificuldade de entender, porque ela tinha um encadeamento, né, de ideias que às vezes a gente não conseguia acompanhar, porque ela era tão cabeção que era difícil, né? Agora, Rosa, eu acho que talvez Eu você ia possa falar, falar um pouquinho, porque ela fala aqui da professora amorosa. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no livro dela. Essa dedicação dela, a vida inteira ela se dedicou à docência, né? E ela traz um conceito novo aí, na verdade, né? Mas que realmente é ela, né? Esse senso de assistencialidade aí que vocês falam. Você que conviveu com a Tânia professora, o que você pode dizer disso, Rosa? não, o que acho que foi a Jaqueline que falou, dos filhos adotivos dela, não sei, né? Foi a Ah, tá. Jaqueline. Esses filhos adotivos não é que ela adotasse para cuidar organicamente deles, do ponto de Ah, vista somático.
mas eram os alunos que ela tratava como se fossem filhos. Então, muitos alunos dela ultrapassavam a, a amizade, o respeito de professora e passavam a ser afetivamente ter relacionamento com a Tânia na condição até de filho, entendeu? Eu várias vezes fui na casa da Tânia e os alunos delas estavam lá, assim, para ter orientação de tese. Então, ela sempre foi essa professora amorosa. Ela não só com questões assim de monografia, mas, por exemplo, ela tinha quase que um compromisso pessoal de incluir esses alunos em projetos de pesquisa dentro da UF, entendeu? Da universidade. Então, tinha se a gente, o projeto de pesquisa tinha que ser aprovado pelo CNPq, né, para ter bolsa, para ter verba. Então, ela sempre foi dedicada a fazer, dar entrada nesses projetos para poder ter os alunos fazendo também pesquisa. Então, ela introduzia os alunos não só na pesquisa, como também na parte pesquisa, que eu digo é pesquisa prática, né, da química, como também na de mestrado, doutorado, iniciação científica. E isso era assim, não era aquela relação de professor-aluno, era uma relação de professor-aluno amorosa, como ela diz, né? Agora, eu queria pontuar uma coisa, assim, eu não vou falar o contrário do que vocês falaram. Ela tinha uma facilidade muito grande de fazer associação de ideias. Isso, ninguém pode falar o contrário disso. Só que também ela tinha uma dificuldade que a Rose pensou assim um pouco, mas assim, de fazer uma organização nessas associações. Entendeu? É de tanta associação e ela demonstra isso no livro, porque se ela não tivesse esse tipo de problema, ela não teria o, esses ciclos que ela se coloca inteira ali, nas dificuldades, entendeu? Isso. Então, assim, eu acho brilhante. Então, assim, as associações dela no livro, ela divide a vida dela em ciclos. Isso, para mim, já é uma associação de ideias. Ela tem, por exemplo, um capítulo que eu acho assim de uma associação de ideias brilhante, que ela compara as ofertas que tem aqui na CCCI como, deixa eu ver aqui, Mercado de ela bens. coloca mercado de bens, né? Ela associa com blue chips, eu não sei se todos sabem, estão ouvindo a gente, mas são aquelas ações do mercado de ações que tem maior liquidez, ou seja, que resulta em maior lucro rápido, né? Ela dá exemplo de um blue chip, de um blue chips, a inversão existencial. Porque se a gente for inversora na próxima vida, porque ela, tanto quanto eu, e muitos aí de vocês, eu não sei assim a vida pessoal de vocês, mas, por exemplo, a, enfim, não vamos colocar só a Tânia. É, ela não é inversora nessa vida, mas ela reconhece que a inversão consciencial é um blue chips, ou seja, é aonde você tem a maior oportunidade de ter uma liquidez evolutiva muito mais rápida, entendeu? Então, assim, essas associações de ideias da Tânia são fantásticas. Esse capítulo, para mim, ele é primoroso, sabe? Que ela fala do mercado de Não, ações. e ela, olha, o título do livro é Vivência das Reciclagens Pessoais. Então, ela consegue passar as mudanças intraconscienciais dela, as mazelas, as dificuldades, As e ela dificuldades que ela... expõe isso assim, né? Assim, olha, essa é a minha realidade, né? Essa sou eu. E isso eu acho que uma coisa assim também, né, muito séria no livro dela, essa capacidade de renovação que ela passou. Rosa, você que conheceu ela antes da gente, né? Ela
era uma quando você conheceu e ela era outra depois, é Outra isso. completamente diferente. A Tânia ela era uma pessoa diferente. Ela sempre foi diferente da média, né? E mas na universidade a gente tinha, né, um certo padrão assim moral assim diferente que a gente não conhecia cosmoética, né? Entendeu? Não que a gente tivesse feito nada anticosmoético, não, mas a gente não atinava que tinha essa ética do cosmos. Ela era diferente até de mim nesse padrão, porque ela foi da mocidade espírita, né? Na mocidade. E eu fui católica. Então, a gente tinha padrão, assim, de ética, de cosmoéticas diferenciadas, entendeu? Eu, quando falo cosmoética, é porque é a ética do cosmos, né? A gente não... Eu segui até certo ponto da minha fase, até dentro da universidade mesmo, a ética, assim, que eu conhecia, né? A gente era não fazia nenhuma barbaridade, não fazia nada anticosmoético, assim, crasso, entendeu? Mas a cosmoética não é só não fazer o errado, é fazer o correto perante ao cosmos, entendeu? Então, por exemplo, eu não tinha noção, e ela já tinha noção, né? Que tinha, ela era mais ou menos espírita, né? Sim, eu fui mais espírita do que ela no período que eu participei, mas ela foi espírita antes, numa fase anterior, entendeu? E a gente sabia que tinha, nessa fase do espiritismo nosso, a gente sabia que tinha que tratar das consciências já sem o corpo físico, né? Já dessomada, mas a gente não compreendia. Eu, por exemplo, não compreendia. Eu vim compreender na Conscienciologia, que tem que ter a ambiguidade necessária, tratar as pessoas diferentes, né? Então, assim, o burilamento dessa capacidade de atender as pessoas nas necessidades das pessoas, a gente adquiriu, eu, a Tânia, adquirimos aqui na Conscienciologia, entendeu? Então, mas ela fala disso aqui, né? Ela tem vários dilemas assim na vida dela que ela narra no livro. E é muito bom de ler porque você entende, né, que, que a Conscienciologia te dá uma base, né, para poder sair disso. O final do livro dela é fantástico também, porque ela seleciona umas 7 especialidades da Conscienciologia que embasaram toda essa mudança dela. E aí ela explicita cada uma dessas especialidades. Isso demonstra, né, Jaqueline, a capacidade que eu falei lá no prefácio, né, pesquisística dela, que ela vai pesquisar em cada uma das especialidades ah, aquilo que vai embasar a mudança dela. Assim, ela é bem interessante mesmo. Eu acho que assim, ao leitor que está nos ouvindo, vale a pena uma leitura de início ao fim, sabe? Porque pegar só algumas etapas, a gente não tem noção da grandiosidade da obra dela. E a gente tem aí a obra disponível, né, no site do Shopcons ou aqui dentro do CAEC, na Epígrafe Livraria. Agora eu queria ver se vocês têm mais memórias para trazer, né? Se vocês têm mais contribuições aí, a gente tem ainda uns 10 minutinhos para falar um pouquinho mais aí sobre Tânia Guimarães. Enquanto a É, a Rosa Tânia, estava falando, eu recordei que ela, o tratamento com ela, como a Silvana trouxe, com as crianças, também tinha essa grande amorosidade, né? Então, para com meus filhos, assim, ela não tinha rigidez pensênica. Então, com a idade que ela tinha, né, ela conseguia fazê-los entender certas situações, porque quando ela conversava com eles, ela conversava através de perguntas, né? Então, o interessante é que os meus filhos entendiam a Tânia assim, nossa mãe, ela, né, ela é diferente, né? Então, a Rosa veio trazendo, né, toda essa diferença que a Tânia tem, e ela era muito diferente mesmo, né? Então, assim, não tinha aquela coisa formatada, né? Então, ela conseguia, né,
como a gente falava, né, o cabeção, ela conseguia, né, na amorosidade, na intelectualidade dela, né, trazer até para as crianças, né, um conforto, né, de fala, né, mas de reflexão, né? Então ela conversou bastante, eu lembro, né, meus filhos e tinha o Luca também, que era colegas dele, então eles dialogavam, né, muito, né? E coisa que a gente, né, às vezes não, né, eu não tinha, meu marido não tinha, né, com os meninos pequenos ainda, sabe? Eu não sei se você se lembra, Jaque, daquele projeto que você desenvolveu aqui em Foz. E ela foi, né, uma das voluntárias, né, indo para as escolas, né, apresentar Ah, aquele trabalho, né? E nossa, nossa, fantástico, gente. Vocês não imaginam o quanto né, a Tânia, ela, em sala de aula, né, com os alunos da escola pública, então desenvolvendo um projeto de educação financeira, sabe? Então, o quanto ela ficou feliz, né? E o quanto aqueles alunos ficaram felizes de ter uma professora universitária que conseguia dialogar na linguagem deles, né? Porque a gente pega eu ali me a lembro, adolescente de Jaque. 14, 15 anos, maravilhados, né? Com a fala, né? O processo de desenvoltura dela e não só ah, de mostrar para eles a experiência que ela tinha e como eles conseguiriam, né, chegar a tal situação. Muito bom, bem lembrado, Silvana, tinha me esquecido. Não, foi incrível, porque ela dizia assim: nossa, quantos anos eu não entro numa sala de aula, ainda mais com adolescente. Mas ela ficou muito feliz com aquele convite. E eu não assisti a aula, porque eu também estava dando uma aula numa outra escola, né? Mas eu fico imaginando a Tânia, você acompanhou e você sabe muito bem como é que ela desenvolveu isso, e a felicidade que ela ficou, né, em poder voltar para a sala de aula, dando aula para adolescentes numa rede de escola pública, né? E com projeto de organização financeira. Foi fantástico, aquele trabalho foi realmente muito bom. E ela ficou muito feliz ali. Agora, no CAE que ela atuou nos laboratórios, né? Ela foi voluntária dos laboratórios por um tempo, né? Acho que ela chegou a ser a coordenadora lá, não foi? Ela foi voluntária há muitos anos. Acho que ela foi a voluntária que mais tempo ficou voluntariando. Ela chegou a escrever artigos, né? Eu não me lembro bem, mas ela tem muita coisa, né? Ela deixou muita coisa anotada, né? Além dessa questão do livro, né? Ela tem muita coisa escrita. Tem coisas até que nem foram publicadas ainda, né? Mas ela tem muita coisa. Assim, inícios de CES, né? Ela acompanhou tudo aquilo, tem registro. Gente, se vocês que vocês não têm acesso a todo esse material da Tânia, mas é muito, sabe aquela pré-IC que está começando lá, ela acompanhou aquilo e tem muitas anotações a respeito. E que agora, muito provavelmente, isso tudo vai ficar com a aula memória, né? Da Conscienciologia. Assim, eu lembro da Tânia nos laboratórios. Não sei se enquanto voluntária do laboratório, ela expandia essa ideia, mas na época que eu participava com ela do Colégio Invisível da Cosmoética, ela criou, se eu não me engano, é UPM, é uma página por laboratório. É assim, ó, a gente fazia o laboratório e escrevia um monte de coisa, né? Então, ela criou uma página por. É uma página por. Alguém lembra? É o PM mesmo? É o Eu não, PM. é o PM, mas é uma página por. Uma. Né, o página, o M, que eu não estou me lembrando o que que é. Então, ela fez lá uns tópicos que a gente tinha que resumir todas as anotações do laboratório de autopesquisa numa página só. Eu tenho vários aqui, porque a gente participava do mesmo Colégio Invisível, né? E aquilo facilita muito, muito, porque a gente tem que partir da análise e fazer uma síntese, que é um trabalho mais difícil, né? Da síntese, fazer uma análise é fácil, mas da análise, fazer uma síntese é difícil. Então, ela que implementou essa ideia, né? E essa entre tantas outras que ela implementou.
Aqui no CAEC, a gente tinha também a participação dela nas tertúlias conscienciológicas, né? E eu achava uma coisa muito bacana o modo dela, assim, apresentar as ideias dela e até divergir muitas vezes, né? Porque eu acho que a pessoa, quando estuda muito, quando lê muito, tem uma visão de conjunto de coisas que às vezes a gente não vê, a gente não pensa. E ela tinha essa associação de ideias tão grande, ela tinha tanta ideia que eu acho que ela não conseguia concatenar e falar, expressar, porque era muita ideia que ela tinha, né? Mas a participação dela nas tertúlias era bacana, porque ela, né, chegava com o professor Valdo e Ela ela se bancava, posicionava nas coisas, ela né? bancava, ela bancava. Ela E bancava. essa questão da Tânia nas tertúlias era muito interessante, porque ela era assídua, né? Ela estava lá. Difícil um dia que a Tânia não estivesse na tertúlia, né? E às vezes a gente chegava e já tinha começado, e a gente falava assim, Tânia, vê uma pergunta boa aí para a gente fazer, porque não vou perguntar qualquer coisa. Aí ela então pergunta sobre isso aqui. Aí ela passava, dava colinha para a gente, sabe? Pergunta isso aqui, que isso aqui vai desenvolver um debate. Aí ela queria debate, entendeu? Então ela queria essa coisa, nesse movimento. Aí ela falava, pergunta isso aqui. Aí ela passava as perguntas para a gente. Era muito enriquecedor, sem dúvida. Olha, a gente Agora, está aí. Pode ela falar. tem vários livros incubados assim que precisavam, né, de Ela serem. tem um livro que ela organizou e aí acabou não saindo o nome dela, então isso era uma frustração para ela, né? Não ter sido autora, porque ela esteve lá, trabalhou com o livro e a pessoa publicou o livro e não colocou o nome dela. Então isso era uma coisa que Que marcou, né? Mas eu marcou digo, para ela, ela, mas está aqui, ó. Ela está aqui, ela publicou um livro muito melhor, porque está fazendo assistência, né? Está fazendo TARES, então acho que foi completista nessa área, né? Agora, gente, a gente está aqui caminhando para os instantes finais. Eu queria que vocês fizessem aí um fechamento, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre ela, ou se vocês quiserem deixar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? Eu vou deixar a palavra aí para cada um de vocês. Olha, eu primeiro, né, agradecer a participação no programa e, assim, a presença da Tânia na minha vida, assim, foi um divisor de água, sabe? E hoje, muito das minhas atitudes, assim, eu olho, assim, como se fosse um espelho, sabe? E a Tânia está ali. Então, eu sou muito grata a ela por tudo que ela foi e continua sendo, né? Porque a gente se lembra o tempo todo, a gente fica rindo às vezes das coisas dela, né? Eu me lembro que quando ela tinha que fazer uma fotografia para os 500, o livro dos 500. E aí ela falou: ah, vamos lá fazer a foto. Eu falei: não, você não vai assim, desse jeito. Falei: não, nós vamos num salão, você vai fazer o. Não, mas eu também assim, não, Tânia, você vai. Aí eu me lembro que eu cheguei, ela brava comigo, né? Falei: não adianta nem ficar brava. É um livro que isso vai ficar para a posteridade, essa entendeu? Aí, foto, essa foto, ô, Silvana, essa foto aqui é dos 500 verbetógrafos. A gente catou de lá. aham, foi muito. E assim, ela não queria, Bom, de então jeito agradecemos a nenhum. você a foto, então. Ela brigou comigo, falei, não, vai sim, você vai fazer o cabelo, você vai fazer uma maquiagem, você vai ficar mais bonita ainda. E ela concordou, depois de muita briga, ela acabou concordando. Viu? A gente não sabia que tinha que agradecer a Silvana por essa foto maravilhosa. Tá vendo, Essa Silvana? estava. Você contribuiu com a GESCOM dela sem saber, né? Pois é, mas ela brigou comigo, ela ficou brava, sabe? Mas Mas agora eu aí, acho que ela é grata. sim, com certeza. Mas a Tânia, bom, acho que a gente já falou bastante sobre ela, né? Tem muito mais coisas assim, né? Coisas mais pessoais, assim, né? Ajuda, orientação, é muita coisa. Mas É, obrigada, Rose, obrigada mesmo.
Eu também agradeço a participação no programa e a Silvana trouxe uma lembrança muito grande da Tânia, porque a Tânia sempre foi muito gentil e doadora, né? Então ela doava não só energia, né, essa amorosidade, mas também financeiramente ajudou muita gente, doou muita coisa, né? E ela esquecia dela, né? Como a Silvana trouxe, ela esquecia, então ela achava que não preciso de nada, a gente realmente tinha que ficar ali. Não, tem que fazer a unha, tem que fazer o cabelo, nós somos mulheres, né? Então ela precisava desse toquezinho, né? É, a Tânia não tinha rigidez pensênica, né? Então, isso tudo que a Tânia traz no livro, né? E essa contribuição imensa, né? E poder conviver com a Tânia foi muito bom, sabe? Eu agradeço, né? A gente, né, lembrar da Tânia é muito, muito, mas muito, muito bom. A gente tem muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo é curto. Acho que foi você, ô Rose, que falou no prefácio sobre a importância da gente ler o livro dela e oportunizar que ela, do extrafísico, ela faça a colheita intermissiva. Acho que foi você, né? Ai, já não Então, eu lembro. queria reforçar isso, convidar todos que estão nos ouvindo a lerem o livro dela, pela importância que é o livro dela, conhecer melhor, né, todos os imbricamentos da vida dela, porque ela, durante a infância dela, passou uns percalçozinhos, né? E, e assim, ó, lendo o livro dela, a gente vai estar não só aprendendo a fazer reciclagem, tá? Vendo espelhando o exemplarismo dela na gente, mas também ajudando a Tânia no extrafísico, né, onde ela está atualmente, a trabalhar esse livro na condição de colheita intermissiva, que eu acho que vai ajudar muito, né? Então, lendo o livro, a gente ajuda a gente e ajuda ela em paralelo. Olha, E gente, agradeço. agradeço aí imensamente a participação de vocês três, né, aqui no nosso programa. Agradeço a você que esteve aí, acompanhando o programa. A gente espera você sempre, né, aos sábados de manhã, aqui na Rádio RCI. Então, até sábado que vem, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.